Salve, salve turma! Felipe Rocha por aqui, passando para te dizer que esse vídeo especificamente é um dos nossos recortes das transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. E aí eu já te faço o convite para você fazer parte do nosso canal do Telegram, porque lá a gente compartilha todas as nossas transmissões e também conteúdos exclusivos que muitas vezes nem dá tempo para trazer aqui, né, dentro do YouTube, e a gente leva para lá, como também algumas análises específicas do mercado ou, por exemplo, algumas entradas que eu vou fazer de curto prazo em algumas moedas. Por isso, se quiser pegar algumas dicas exclusivas, escaneia esse QR Code ou clica aqui no segundo link da nossa descrição. É claro que eu também vou te fazer o convite para que você deixe o like nesse vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a entregar mais conteúdo aqui dentro do YouTube. Também certifica aí, já está inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações e, claro, se puder, compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Bom, também deixar a nossa advertência de responsabilidade aqui e te dizer que o nosso maior objetivo é compartilhar a informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, certifique-se sempre de fazer sempre o seu próprio estudo. Então vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Nessa quarta-feira temos aí então reunião do Federal Reserve e o fim dessa reunião está marcado ali para as 4 horas com a definição de taxa de juros e também o discurso lá do Jerome Powell, que enfim sempre acontece. O mercado já precificou esse aumento de taxa de juros, 0,25% ou 25 pontos base. Isso aí já está dentro, digamos assim, do que nós estamos operando a nível de mercado hoje. Então quer dizer que se vier realmente os 0,25, o mercado já precificou isso, ó, já faz tempo. Só que uma outra coisa é não apenas a precificação especificamente, mas principalmente aquilo que a gente pode ver no discurso, tá, do próprio Jay Powell, o presidente então do Federal Reserve. Pontos então para nós observarmos. Bom, como taxa-alvo de fundos, nós temos hoje os juros circulando em torno de 4,5%. Espera-se então que possamos aí alcançar 4,75%. É pouquíssimo provável que a gente faça um crescimento até os 5%. Por quê? Aumentar as taxas de juros, obviamente, quer dizer que você está aumentando a recompensa em as pessoas deixarem o dólar na mão do próprio Banco Central. Diante desse cenário, o que você precisa colocar na sua cabeça é que os Estados Unidos não têm mais saldo. Aliás, já não tem saldo há muito tempo. A dívida dos Estados Unidos passa da casa de 30 trilhões de dólares. Então, pegar mais dívida, aumentando a recompensa na taxa de juros, vai fazer com que eles se endividem ao ponto de, enfim, talvez se quebrar definitivamente. E aí é algo que não vai acontecer. Acredito que esse aumento das taxas de juros durante o decorrer desse ano talvez possa chegar ali a estourando 5,5%, não mais que isso, não consigo ver algo acima disso. O segundo ponto que nós precisamos analisar é que se nos dois últimos dados de saída da inflação, a inflação veio realmente mostrando um decrescimento, né, uma diminuição, na verdade, da inflação em relação a todos os movimentos agressivos que o Federal Reserve adotou no decorrer do ano 2022. Então, 4 horas sai a taxa-alvo de fundos. Temos então também a declaração do Federal Reserve, que sai por escrito também às 4 horas. E às 4h30 sai então aí a coletiva de imprensa do Federal Reserve. Bom, dito isto, vamos então a alguns pontos que nós precisamos aí considerar para o decorrer desta quarta-feira. Bom, começando por aqui, Federal Reserve deve desencadear a retração saudável do Bitcoin, dizem especialistas. No ano de 2023 começou aí muito bom para o Bitcoin, isso aí vocês já sabem, uma valorização de pouco mais de 39,5% no fechamento mensal. Bom, o rally, entanto, pode ser interrompido por uma retração temporária dos preços. O motivo é que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, provavelmente manterá seu discurso hawkish. O que é hawkish? Hawkish é quando teremos o comportamento do mercado
aliás, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, apertando o dinheiro que existe em circulação dentro do mercado, ou seja, aumentando as taxas de juros para conseguir prender mais dinheiro dentro, digamos que das suas próprias reservas. Enfim, se esse discurso, e é o discurso que irá impactar não somente o mercado cripto, mas qualquer outro mercado, o Fed começa sua reunião aí de 2 dias ainda hoje e anuncia sua decisão sobre a taxa de juros por volta das 4 horas, 4h30, como vocês viram, sai ali então o resultado. Tendo aumentado as taxas em 425 pontos base no ano passado, que incluiu movimentos descomunais de 75 e 50 pontos base, as expectativas estão firmemente centradas no Fed para diminuir o ritmo de aperto para 25 pontos base. Em outras palavras, é basicamente o que o mercado já está precificado. Isso aqui eu já falei para vocês. As probabilidades, então, aí estão contra tal resultado, já que a recente recuperação de ações e títulos, bem como a queda do dólar americano, aliviaram as condições financeiras da economia pela primeira vez desde abril de 2022. Isso prejudicou o esforço do Fed de conter as pressões desenfreadas de preços da economia e padrões de créditos mais rígidos. Não sei onde necessariamente você mora, mas eu estava conversando com algumas pessoas que moram nos Estados Unidos e, de fato, as pessoas relatam que os preços lá continuam subindo semana após semana. E esse é onde está o grande problema. Por quê? Com essa, abre aspas, retomada econômica, mesmo que seja de curto prazo, poderemos ver o próprio Federal Reserve, aliás, o próprio Jerome Powell, ainda com o discurso dizendo, temos ainda espaço para apertar juros. Então, se tem espaço para meter a economia para baixo e segurar o dinheiro, mesmo que isso gere mais desemprego, e ele já falou sobre isso, que não está preocupado necessariamente com a geração de tanto desemprego, uma vez que os empregos estão conseguindo serem supridos, a cadeia produtiva continua, digamos que, gerando mais vagas de emprego. A preocupação do Jerome Powell é então em conter os preços baixos. Isso foi o que ele trouxe no último discurso lá em dezembro, então precisamos ficar atentos a isso, tá? E aí o que é que acontece? Sim, isso pode desencadear uma reação caso ele venha com esse discurso mais agressivo. Contudo, a gente viu nos 2 últimos números de saída da inflação que o mercado, que a inflação deu uma certa recuada. Bom, um outro ponto que aqui destaco para você, a gente finaliza essa parte de Federal Reserve. Criptoestrategista prevê banho de sangue nas criptomoedas nesta quarta, dia 1º, né? E aí temos então a respeito justamente do Fed promover novo aperto, segundo o analista De Carter. Powell é talvez o presidente do Fed mais transparente da história. Ele joga mostrando suas cartas, basta olhar para ela. Então o analista se referiu às declarações anteriores do presidente do Banco Central e disse que vai apertar mais, era um risco menor para a economia em comparação com não fazer suficiente para trazer a inflação de volta ao seu pico. Em resumo, o objetivo do Federal Reserve é levar a taxa de inflação para 2%, algo que ainda está muito distante. Bom, segundo o próprio Powell, podemos apoiar fortemente a atividade econômica se isso acontecer, sobre o risco de aperto excessivo. Ou seja, se ele vê que deu muito errado, ele poderia então começar a liberar dinheiro novamente. De acordo com o De Carter, Powell discutiu anteriormente um projeto de aperto mais amplo em 3 estágios. Altas rápidas para atingir uma taxa neutra, altas rápidas no aumento das taxas de juros, nós tivemos isso em 2022. Altas graduais para atingir uma taxa suficientemente restritiva, e nós poderemos ver isso no decorrer deste ano, e permanecer na taxa terminal por um tempo. O estrategista de mercado acrescentou que tanto a declaração escrita do Fed quanto a coletiva de imprensa de Powell na quarta-feira serão muito agressivas, segundo a opinião dele. É sobre como Powell vai atacar em 1º de fevereiro, não se ele vai atacar, segundo escreveu De Carter. Enfim, ele também acrescenta que está além de sua habilidade de prever como o mercado poderia continuar a socar a cara do Powell, na verdade, e não esperar que ele retribuísse os golpes. E repetiu,
haverá sangue aí então no dia 1º de fevereiro. Então, de acordo com esse analista, o discurso do Jerome Powell será um discurso mais agressivo. A gente começa de fato o mês de fevereiro com uma certa retração do próprio Bitcoin. Contudo, ainda não é uma retração tão significativa. Vamos trazer rapidamente aqui, a gente vai fazer a análise do Bitcoin mais detalhada para esse dia, mas uma rápida análise aqui do BTC. Nós fomos alcançar ali o nosso topo desde o nosso fundo majoritário, né? A gente alcança aí então uma máxima na qual a gente chega a tocar em exatamente 23.955 dólares de acordo com o index, tá, do BTC. Bom, neste exato momento estamos chegando aí a 23.020 dólares, tá? E aí vai variar, óbvio, de corretora para corretora, sendo então no diário suportado aí pela média móvel exponencial de 12 períodos. Mas esquece essa questão de EMA. O grande ponto-chave aqui é se vamos perder definitivamente no diário aí a resistência nessa região dos 22.600 dólares, ou até poderíamos traçar aqui um retângulo como essa zona aqui de saída de capital, e se possivelmente perdermos esta região no diário, muito provavelmente faremos um teste a média móvel, inclusive também exponencial aí de 26 períodos, que aponta ali para 21.000 dólares e 400, que também bate em uma outra região muito importante de suporte para o Bitcoin, que é essa região que compreende a casa dos 20.500 dólares aos 21.500 dólares também. São duas regiões aí bem importantes, tá? Que nós temos aí que podem suportar o preço do Bitcoin. Caso isso não aconteça, muito provavelmente estaríamos a caminho de um teste o suporte aqui dos 19.500 dólares. Seria uma outra possibilidade. Mas para que tudo isso possa se configurar, nós precisamos primeiramente enxergar o que virá aí do Federal Reserve nessa quarta-feira. Então depende muito, obviamente, do que o próprio Jerome Powell falará, para a gente entender se o mercado cripto volta a apresentar pelo menos uma estabilização acima dos 23.000 dólares, como tem acontecido nos últimos dias, ou se necessariamente estaremos aí, de fato, fazendo agora um possível até novo pivô de alta do semanal, porque a gente passa 4 semanas esticando muito o preço do Bitcoin. A gente pode ter aí, então, uma formatação, talvez de 1 a 2, talvez até 3 semanas, né, de um pouco de realização do Bitcoin, para quem sabe a gente ver uma formatação de um novo pivô, mas aí é previsão de futuro e a gente precisa acompanhar o cenário dia após dia. Tá bom? Então fiquem atentos aí ao Federal Reserve hoje. E claro, antes de encerrar esse conteúdo aqui, tem um recado muito importante para você. Ainda estão abertas as vagas do Projeto Ouro 3.0. A partir de R$50 por mês você pode fazer parte da nossa comunidade exclusiva, onde você vai ter acesso a um curso completo sobre criptomoedas, análises diárias e também acesso à minha carteira de longo prazo, além de mentorias exclusivas todas as semanas, onde comigo diretamente você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se quiser fazer parte, considere aí assinar o nosso Projeto Ouro. São realmente os últimos dias. Ao final de janeiro fecharemos as vagas e só reabriremos no final de 2023. Então, a partir de R$50 você pode fazer parte aí do nosso Projeto Ouro. De coração, um forte abraço, que Papai do Céu abençoe você. Tamo junto, é só o começo e, claro, até o nosso próximo conteúdo.